Olá, bem-vindos ao podcast Empreendedores Compulsivos. Eu sou Alessandro Saad e na minha frente eu tenho o Luiz Felipe Pátio. Olá, muito bem-vindos. Essa primeira temporada desse podcast chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Ela nasceu para mostrar como funciona, como é a cabeça de cada um desses compulsivos, como eles atuam, para que lado eles vão, onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem e tal. Bom, hoje com a gente tem o Rick Perucchi, que é jornalista, designer de conteúdos e experiências, com uma formação muito forte trabalhando com brand dentro da área de comunicação. Tem um lado que cuida muito da educação, tem uma experiência muito boa nisso, e a área cultural também. Além disso tudo, ele é membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos. Rick, bem-vindo ao nosso podcast. Mó prazer estar aqui. Bom, Rick, a gente sempre começa tentando entender um pouquinho como você chegou até aqui, né? Então, assim, conta rapidamente, desde a grande explosão até o dia de hoje, por onde você passou, no que você se formou, um pouquinho disso, por favor. Uma linha do tempo, né? Desde que eu era caipira lá em Cordeirópolis, continuo caipira com muito orgulho, viu? Cordeirópolis? Poxa, eu sou da grande Cordeirópolis, da qual fazem parte cidades como Campinas e outras. Entendi, da megalópole Cordeirópolis. Megalópole, terra do João Pacífico, deus da música caipira. Então eu nasci no sítio, sou um cara que veio ali da zona rural, dessa cultura ítalo-caipira, e quis sair de lá um dia para estudar, para vir para a cidade grande, aquele sonho de pau de arara, né? Vim para a cidade grande estudar, depois a gente descobre que lá é mais legal, né? Mas... Por aí. Mas vim e tive essa sorte de conhecer gente extraordinária em São Paulo, que me ajudou muito. Fui fazer jornalismo na Universidade de São Paulo. E de lá a gente não parou mais, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Quer dizer, não sei se cedo, né? Mas... Cedo. E não para, né? Trabalhar vira uma compulsão, né? E o jornalismo te levou para a área acadêmica ou te levou para o mercado? Inicialmente no mercado. Meu primeiro trabalho com jornalismo foi em rádio, então hoje eu tô matando uma saudade louca aqui. Meu primeiro trabalho foi na Rádio USP FM. Aprendi com aqueles caras extraordinários que ficam ali atrás do vidro, né? Operando, que são mestres incríveis dessa profissão, que é uma profissão, quase um artesanato, né? É verdade. É muito bonito. Mas fui pro mercado. Eu tinha uma experiência anterior de sala de aula já, que eu já comecei professor muito cedo. Tá bom. De inglês, depois cursinho pré-vestibular. Entendi. Então a vida inteira eu não consegui ficar longe da sala de aula. Um pouco como vocês também, Entendi. né? A gente tem um pezinho lá, né? Não tem jeito. Ok, você fez jornalismo, começou indo pro mercado, tá? Apesar de estar no mercado, você está dentro de uma instituição de ensino, que imagino que tem uma certa contaminação, né? Meio acadêmico, meio mercado e tal. E dali você foi andando. E você tem uma experiência muito rica, não só nessa parte de curadoria, mas na parte acadêmica também. Assim, a gente se conheceu, você coordenando cursos na área de design, com a parte de inovação, com entidades internacionais, costurando parcerias. Como é que da Rádio USP você foi para lá? A gente se conheceu, eu estava no Instituto Europeu de Design, no IED, onde eu tive prazer, orgulho de trabalhar 8 anos, um lugar maravilhoso. Primeira faculdade internacional a se instalar no Brasil, né? Vindo da Itália, e única faculdade no país dedicada ao design, que é uma área tão de fronteira, né? Tão multidisciplinar. Olha, eu acho que a questão do empreendedorismo para o jornalista, ela veio como uma necessidade. Tá. Porque a profissão ela foi se precarizando, né? Entendi. Então a carteira assinada, essa coisa dos grandes empregos do jornalismo, isso muito antes de outras profissões isso começou a acontecer. É verdade. Então acho que esse é um papo que interessa a nós, porque muita gente que veio do mercado de comunicação naturalmente foi virando empreendedor. Não tinha muita saída, né? Isso você fala porque você acha que tem a ver com vamos dizer, a pejotização do mercado, as empresas enxugando estrutura, contratando por jobs, contratando jornalista por pautas específicas? Isso, eu acho que você tinha o que a gente chamava de freela fixo, que na verdade era um cara que trabalhava né, dentro full time. Sempre se trabalhou muito. Então eu trabalhei na Folha, por exemplo, na Folha Online, onde fui editor. Eu fundei e afundei várias revistas. Uma experiência. E sempre eu acho que você, quando entra numa iniciativa que você deixa de ser repórter, deixa de ser um cara de linha, para pensar um produto editorial,
a cabeça de negócio começa a ser criada, né? E aí vira tudo, né? Porque é business, mas ao mesmo tempo é marketing, é segmentação, é posicionamento, é comunicação. Distribuição, logística, que é uma coisa... comercial. E zero de conteúdo ainda. Você está só desenhando o negócio. Exatamente. E eu tive algumas experiências muito bacanas. Uma delas foi... eu tenho muito orgulho. A gente criou a primeira publicação de larga escala no Brasil para o público universitário. Foi um projeto que durou 4 anos, chamava-se Offline. Tá. Uma revista que chegou a tirar 700 mil exemplares. Eita. Nossa. Teve um mês que a gente só perdeu para Veja e para o Jornal da Universal. Em tiragem. E era uma publicação feita para e por universitários. Isso é legal. Então, totalmente colaborativa. Tá. E com isso a gente criou um jeito de fazer conteúdo. Quando isso? Foi lá 2007, 2008, 2009, até 2010. Pô, vamos falar assim que isso tem 10 anos. Que na verdade vocês usaram o modelo que está todo mundo buscando hoje. Como é que eu consigo fazer uma forma colaborativa de geração de conteúdo relevante para o público? Então, na verdade, o cara que vai ler é o cara que produz e na verdade, você achou aí o... Foi uma experiência bastante pioneira e a gente foi muito reconhecido por isso. A revista foi a revista oficial da Campus Party durante 2 edições, revista oficial da Bienal Internacional do Livro, 2 edições. Sensacional. E as marcas ficaram muito interessadas nesse jeito de produzir conteúdo. Então, a gente era uma empresa de branded content também, para Itaú, Volkswagen, para Skol. Começamos a produzir conteúdo para as marcas que queriam falar com os jovens. Claro. Uma bela e belíssima experiência. Sensacional. E a gente está falando desse movimento, né? A sua curiosidade e a sua veia empreendedora, que você disse que não tem, mas você já está mostrando que tem. Você acompanhou isso com alguma outra formação? Você foi buscar conhecimento em outro lugar, em outras formas, para atender esses novos desafios? Olha, a gente faz uma opção de cursos, né? O tempo todo, acho que não pode deixar de fazer e, sobretudo, ler, né? Eu acho que ler é um caminho extraordinário. E agora, com esses vídeos do YouTube... Puxa, virou uma universidade aberta, né, gente? Conhecimento que você quiser tá ali. Eu acho que todos nós viramos autodidatas. Sim. A minha pós-graduação foi, na verdade, um mestrado que eu não defendi, mas eu cursei, em regime de 4 anos, em Estética e História da Arte. Que demais. Então, sempre a universidade, para mim, foi o lugar do conhecimento mais estruturado. Esses conhecimentos de mercado eu fui buscar nos diálogos, nos livros, nos cursos, nas experiências, né? Entendi. Você se considera uma pessoa curiosa? Eu acho que a curiosidade é o motor da humanidade. Interessante, porque hoje o conteúdo tá aqui, né? Assim, eu leio até bula de remédio, Luiz. Então eu não sou o único, então. Não. Fez aquele momento do banheiro, assim, que você não tem meio para onde ir. Pô, então a gente deve ter o quê? 70% da população brasileira que lê bula tá aqui na minha frente. Provavelmente. Bula e revista velha. Tem um negócio aqui que vocês estão falando, sem querer desviar, mas não resistindo a fazer isso, que o volume de conteúdo disponível hoje, nas diversas formas e sob as diversas óticas, prismas, faz com que você consiga construir a sua visão. Claro, você tem que saber fazer uma curadoriazinha, ver qual fonte é relevante, tá? Mas concordo com vocês dois que tem uma universidade aberta e gratuita para você estudar e conhecer o que você quiser. Talvez o grande desafio hoje seja você criar a sua trilha de aprendizagem. O que eu vou aprender, depois o que e o que eu quero construir com isso. O adulto, ele tem esse negócio de querer aprender para resolver um problema pontual. Mas a gente já sabe que se você der as mesmas ferramentas, a criança aprende igual o adulto. Lá ela vai, busca, tá, beleza, né? A tal da pandragogia. Eu queria te provocar, assim, se você usou isso... para gerar a demanda tanto para a área acadêmica quanto para a área editorial, conhecendo os públicos e fazendo conteúdos relevantes, curiosos, tipo, como é que eu faço um projeto pedagógico que as pessoas se interessem, ou como é que eu faço as parcerias com empresas que os jovens falam assim, putz, eu preciso estudar nessa escola. Olha, é uma belíssima provocação e acho que está todo mundo que, de fato, lidera processo de comunicação pensando nisso hoje. Então, acho que é uma pergunta pertinente, atual e tal.
eu tenho uma sorte que eu acho que a formação do jornalista te prepara para ser um generalista, né? Hoje o mundo está precisando muito de generalistas. Nós saímos da era só dos especialistas para precisar de pessoas que integram saberes. Sim. Só que tem generalistas e generalistas. Eu acho que o desafio é não ser um generalista superficial, mas ser um generalista com habilidades e competências capazes de conectar de fato as coisas. Legal. Né? Montar cenários. Então, do ponto de vista de educação, eu acho que a gente tem algumas questões que se impõem. Primeiro, o aluno, seja ele adulto ou criança, agora ele é protagonista do conhecimento. Perfeito. Ele não é mais um espectador. Né? A figura de quem sabe tudo e dá uma palestra e transmite, essa figura cada vez menos está fazendo sentido, né? Perfeito. E outro fenômeno que quanto mais oferta você tem, é semelhante a você estar numa rodovia e ter 50 placas. Elas mais confundem do que atrapalham. Exato. Então acho que as pessoas estão muito em busca de coach, mentoring, guia, todo tipo de orientação possível. Não só na educação, mas na vida. Claro, claro. Então nós nunca tivemos um terreno tão fértil para líderes e charlatães. Exato. Né? Faz todo sentido. Então deixa eu pegar uma carona, assim, isso já surgiu em 2 ou 3 episódios anteriores, a questão do coach, né? Virou meio que o cara de coque, um termo pejorativo. Não, virou um termo pejorativo. Quem sabe, eu sou coach. A banalização do coach. A gente brinca assim, o cara montou uma brigaderia, não deu certo, foi dirigir Uber, não deu certo, hoje ele é coach, né? E esse movimento todo que a gente está vendo, primeiro é ruim, porque o coach é um negócio sério, né? É fundamentado, tanto, né? Por outro lado, é bom que mostra como é que você pode ruir um negócio, mesmo tendo sustentação, se for mal utilizado, alguma coisa assim. Então, a pergunta é mais com base no público, assim. Aí é uma crença minha, eu queria saber o que você acha. Eu acredito que essa geração que está aí, esse cara de até 25, 28 anos e tal, e a partir dos 15, esse range aqui, esses caras têm muita indecisão, tem tanta informação que eles não conseguem construir e eles acabam se perdendo. Ao mesmo tempo, é um pessoal que tem uma dificuldade muito grande de lidar com as frustrações, com o não, com não sei o que e tal. E enquanto a nossa geração, a gente é um pouquinho mais velho, você não, que é um cara... Mas minhas barbas, felizmente minhas barbas brancas não aparecem no áudio. No podcast não, mas quem pegar o vídeo vai ver. Eu nem barba tenho ainda. Mas dá pra ver esse tupete branco não engana também. Então assim, a gente tem um pouco mais de casca, um pouco mais de cicatriz e tal, a gente é mais... Como é que a gente faz para essa geração ter isso, para ela ir mais à frente e tal? Não só ir no final de semana e gritar fora A, B ou C e depois voltar e... Mais do que isso, só para concluir o pensamento, como é que faz para essa geração fazer alguma coisa com começo, meio e fim? Não largar no meio. Tem várias questões interessantes aí. Acho que a primeira estamos falando de millennials e geração Z, né? Sim. São 2 gerações muito específicas. Eu acho que houve um incensamento dos millennials que eu combati muito. Tá. Eu achava que havia uma glorificação dos millennials que era totalmente injustificada. Perfeito. Uma geração que tem alta expectativa, se acha herdeira nascida, herdeira, digamos assim, uma geração que acha que vai receber tudo da vida, sem esforço, né? E como você bem disse, como resultado, uma frustração muito alta, né? Agora, o que fazer? Eu acho que essa geração, ela tem chaves diferentes. Os botões que a gente aperta são outros. Tá bom. Por outro lado, eles se mostram muito mais interessados, por exemplo, em questões de sustentabilidade do que a nossa geração. Entendi. São mais empáticos. Mas grandes causas, eles aderem com mais facilidade. Mas de um jeito também que a gente precisa dar um pouco mais de substância. Tá bom. Então, eu acho que tem várias questões sobre essa geração. Uma delas a gente está entendendo ainda como eles funcionam, como eles processam. É um grande desafio na sala de aula. Eu brincava já há 10, 15 anos, eu dizia que a cada 5 anos a gente tem uma geração nova. E se você analisar, é mais ou menos por aí, né? A gente que está na sala de aula percebe... Em sala de aula é por aí mesmo. Não é? Mudanças de comportamento, mudanças cognitivas bastante profundas, né? Nas gerações. Mas eu acho que tem lados muito positivos dessa molecada que está vindo.
Por outro lado, eles são mais suscetíveis, eu acho, a essa confusão que está instaurada no mundo, essa falta de referência. Perfeito. Então eu acho que todos nós, mesmo os de 40, 50, os de 15, estamos carentes de referências e lideranças. E é justamente em momentos históricos como esse que abre a janela para os extremismos. Sim. Né? E a tecnologia ajudou um pouco também aos extremistas, né? Porque essa história da sua bolha na internet, no mundo inteiro a gente está vendo isso. A gente está vendo na França, nos Estados Unidos, na Argentina sempre teve, aqui no Brasil. Então, assim, é só preto e branco. Não tem cinza, não tem verde, e aí você acaba impedindo o crescimento das soluções corretas, das soluções consensuadas. Essa é uma mistura de reforço positivo com simulacro. Que é igual você pega o cachorro, você dá reforço positivo, você dá o biscoito. Toda vez que ele dá a patinha, você dá o biscoito. Então, e ao mesmo tempo, você simula uma realidade. O simulacro quer dizer aquela bolha de realidade. Então, nós, hoje, somos a sociedade que mistura isso. Quer dizer, alguém te dá um biscoito, você reage daquele jeito. E você só vê uma bolha. É isso aí. Ler realidade... É o like, né? O biscoito é o like, né? Compartilhamento. O biscoito é o like. E a realidade ficou complexa, né? No século XXI, interpretar fenômenos, resolver problemas é uma tarefa muito complexa. E por isso que complexidade exige multidisciplinaridade. Voltando para aquele tema que a gente estava tratando, né? Exige generalistas conectando especialistas para resolver grandes problemas. Sim. Exige colaboração. Os COs, eles não estão aí à toa, né? Por que a gente precisa de co? Inclusive de coach. Né? Justamente para isso, para a gente dar conta dessas realidades complexas. Imagina hoje uma empresa que tem o desafio de ser lançada, uma nova empresa de grande escala. Por onde começa? Né? Num mercado como esse, altamente competitivo. Não é? Então aí temos trabalho. Boa. Eu queria que você pensasse algum case seu, alguma história sua, seja na área acadêmica, seja na área de branding, seja na área do governo, que você possa trazer para a gente e falar, pô, precisou de um negócio assim, a gente fez assim. Compartilha com a gente um case seu. Eu vou compartilhar o último, né? Acho que todos nós temos muitos e cases coletivos, né? Porque ninguém faz sozinho. Agora eu estou envolvido num projeto com o Sebrae, que se chama Dagosto Cedo Ribeira. Um projeto com a Ana Carla Fonseca, Cainha, que é para mim a papisa da economia criativa na América Latina, o Alejandro Castanhe, que é um argentino, somos nós três. E o desafio é construir um plano estratégico de economia criativa para o desenvolvimento econômico do Vale do Ribeira. Que demais. Que é uma região que tem riquezas infinitas e o estigma do IDH mais baixo do estado de São Paulo. Então ali você tem água, a maior reserva contínua de Mata Atlântica do Brasil, você tem gastronomia, culinária, você tem agrofloresta, você tem cada riqueza que você encontra. Então esse case que nós estamos construindo agora, junto com o Sebrae, que é sempre um parceiro importante, é tentar entender que esse fim do emprego, como está se anunciando, essa diminuição da escala do emprego, exige um empreendedorismo de base. Exatamente. Né? Acho que essa é uma discussão que, para os empreendedores compulsivos, ela é importante. Vocês têm fomentado essa discussão, que é o pequeno, médio empreendedor. Claro. O cara, como é que a gente sai do T0 na escala da commodity e vai agregando as três dimensões de valor que eu chamo na minha metodologia, que é o valor agregado, o valor compartilhado e o valor percebido. Legal. Porque se não tiver o valor percebido, não adianta, você não constrói valor na ponta, né? Exatamente. Vou citar, por exemplo, o Pepa. O Pepa, o João Paulo, é um sujeito que fica lá em 7 Barras, ele mora em Registro, e faz queijos artesanais de búfala. Os queijos que esse cara faz, que fazem parte da Rota Paulista do Queijo, né? Estão entre os melhores queijos que eu comi na minha vida. Não devem... Trouxe pra gente, não? Eu deveria ter trazido, né? Na próxima. Então, temporada 2. Acabou o podcast. Temporada 2, vamos ter queijo do Pepa. O cara faz um queijo que ele banha o queijo em cera de abelha
E a cera se cristaliza, o queijo continua fermentando e vira uma embalagem natural. Putz. O outro é com cinza de queimada da Mata Atlântica, daquelas folhas remanescentes que viram também um invólucro. Então, assim, isso aqui no Vale do Ribeira, em 7 Barras, que é um município desse tamanho, não falta talento para o brasileiro. Não. Né? Agora, falta, vou dizer uma coisa de realidade, nenhum dos grandes queijos brasileiros nenhum dos grandes queijos que eu comi na Europa passariam na inspeção sanitária que a gente tem no Brasil. Entendeu? Então a gente tem uma inadequação entre realidade pública, fomento à iniciativa privada. É absurdo isso. Tem uma iniciativa parecida com essa na região de montanha do Espírito Santo, e eles fazem um produto que chama Socó. Socó é um salame, um parma maturado e tal. É de uma outra região da Itália, chama Socó de lá, a colonização italiana no Espírito Santo, os caras produzem lá, assim. Você nunca me trouxe um também. Eu não posso embarcar com ele, porque eles confiscam. Ele não consegue vender fora do município dele, ele não consegue exportar. Agora, no final do ano passado, retrasado, que eles conseguiram o selo. Então, assim, essa região ela produz café, queijo, vinho, embutidos em geral, tal. E a única coisa que eles conseguem vender é o café, porque o resto tudo falta exatamente ao certificado da vigilância sanitária, que é mais ou menos igual a tudo que eles pedem para que você não consiga ir para frente. Então, essa lógica de empreendedor, acho que nós não estamos querendo que o governo faça nada por ninguém. A gente só quer que o governo faça facilite. O papel dele, facilite a vida do empreendedor. É um cara que já trabalha, que não pede nada, que já paga imposto, que já paga juro alto, que não tem microcrédito. Quer dizer, então, isso é um pouco que... E outra, a gente parar de pensar estrategicamente como país em produtos sem nenhum valor agregado e escala, que a gente só consegue pensar nisso. Não, só vende commodity. Não, e tem outra coisa, assim... A grande maioria dos produtos que a gente tem não é nossa. Então, se você falar assim, esses caras que estão fazendo esse queijo, o Socó, o artesanato lá do Nordeste e tal, isso é arte pura. Isso, quem vem de fora percebe valor na hora. E o governo não valoriza. Mas eu acho que tem um outro problema também, assim. Tem uma questão de políticas públicas ou de vocação da região, né? Então, assim, como de 4 em 4 anos muda o prefeito, o cara não vai se preocupar em fazer um programa de longo prazo, identificar a alocação ali daquela região e investir para que ela se desenvolva naquela direção. O empreendedor que está empreendendo, ele está empreendendo porque ele é bom naquilo, mas ele não manja de negócio. Ele manja de queijo. Né? E aí quando ele fala que, cara, você tem que ter uma embalagem, você tem que ter um logo, você tem que registrar a sua marca, você tem que saber quanto que você precisa de leite para produzir quantos quilos de queijo, para você fazer uma escala produtiva. Ele não sabe fazer isso ainda. Então, quer dizer, também se a gente conseguisse chegar até esses empreendedores com beabá e ao governo, se o governo baixar a guarda, com a capacitação do poder público ali para fomentar esse desenvolvimento local, ninguém seguraria o Brasil. Acho perfeita essa reflexão, porque uma dessas frentes do Empreendedores Compulsivos é ajudar outros empreendedores, né? Sempre. Vocês fazem, vou me incluir, claro, né? Claro. Fazemos muito isso, levar essa experiência do grande empreendedor, do empreendedor que está conectado, para o pequeno que às vezes precisa de tão pouco, né? E a gente tem esse desconforto, assim, de não buscar as empresas tech, né? Porque essas startups todas, elas têm tanta gente em cima, tem tanta gente oferecendo dinheiro, estrutura, aporte, parceria e tal, que a gente acha que a gente não é útil ali. A gente acha não, desculpa. Eu acredito que a gente não é útil ali. Tem um excesso de oferta ali. Concordo. E olhando para o investidor também, eu acho que o investidor está procurando um empreendedor muito pronto e muito do mesmo tipo. Eu acho que um desafio para os investidores é começar a identificar esses pepas da vida. Os negócios de base, os nanoprodutores. Que podem render muito mais em termos de multiplicação de oferta. Mas eu acho que o problema hoje é que os investidores estão buscando algo que seja rapidamente escalável. Assim, eu tenho que investir numa empresa que cresça exponencialmente, que é o termo da moda, né? Me traga um ROI de X? Porque, desculpa, amigo, assim, já está provado, assim, de 100 é uma que vai dar certo. Assim. Né? E essa uma que vai dar certo não garante que ela sobrevive.
Mas se eu investir em 100 e uma der certo, o retorno valeu. Ok, mas você não quer investir em 100 pequenas que as 100 vão dar certo? Ou 85 vão dar certo? Com metade do dinheiro. Com muito menos do dinheiro. E vão gerar E aí, poucos empregos individuais, mas na grande escala geram isso. Provocando empregos. isso, porque eu acho que nós temos que um modelo aí de crescimento de empreendedorismo de base, com essa mudança de matriz econômica do emprego, da indústria. Se a gente não for por aí, o país quebra. Que é o modelo do empreendedores compulsivos na estrada. Quer dizer, o poder público local aceita a nossa ajuda, as entidades locais como o próprio SEBRAE, Associação Comercial, Clube dos Diretores Logísticos, apoiam, né? Nos colocam em contato com os empreendedores, nos cede um mailing deles, e a gente usa a nossa metodologia para acelerar os negócios. Não importa se é uma ideia, se é um negócio, se ele herdou, se ele montou agora, se ele tem filial, a gente vai e acelera usando a nossa metodologia. O ponto aqui é entender até que ponto as pessoas, principalmente os patrocinadores, eles entendem o propósito. Eu acho que esse é o desafio nosso aqui, é fazê-los entender o propósito dessa iniciativa nossa e como é que ela funciona. Outra provocação que eu queria aproveitar para fazer nisso é nos business ligados à logística. Eu acho que ficou claro que das maiores empresas do mundo hoje, várias delas estão intrinsecamente ligadas à questão da logística, né? Sim, Vide a Amazon, seja logística digital, né, com a licença poética, ou seja a logística física, quer dizer, como distribuir digitalmente serviços, produtos, ou como distribuir fisicamente. E eu acho que o Brasil também tem um manancial de oportunidades para as empresas de logística. Começar a olhar para esses caras que têm produtos que estão escondidos pelo Brasil e começar a levar serviços de logística para eles. É isso. Perfeito. O Rick, o tempo passa rápido, passa rápido. Voa. Eu tenho que encaminhar para um encerramento aqui, mas antes a primeira coisa que eu faço é saber o seguinte: quem está ouvindo a gente agora, como é que te localiza? Site, e-mail, rede social, sinal de fumaça, como é que a gente acha? Olha, eu vou deixar meu e-mail, que bom. Eu acho que é um bom canal. Tá bom. Redes sociais também. Olha, o Instagram, todo mundo gosta de Instagram hoje, é bacana, né? Minha geração curte Instagram. Então pronto, Instagram é mais fácil, né? Pode E-mail ser. tá velho, né? Manda os dois. Então, @Rick Perucchi, o Rick é RC, as 3 primeiras letras de Ricardo, Perucchi se escreve Perucci, CHI no final. Tá então, @Rick Perucchi, ou rickperucchi@gmail.com. Tá bom, eu tô rindo porque eu falei que a minha geração gosta de Instagram, o pessoal lá fora tá rindo. O pessoal tá sacaneando a gente. Isso é feio, isso é bullying. Estão perdendo respeito, né? Total. Bom, a gente está fechando esse episódio. Eu estou aqui com o Rick Perucchi, que veio bater um papo com a gente. Acabou provocando mais a gente do que trazendo a resposta. Eu amei a conversa, Rick. Obrigado por ter vindo. Para jornalista é difícil ser entrevistado, rapaz. Eu adorei. Se deixar, eu fico fazendo pergunta para vocês. Foi bem pra caramba. Na próxima você fica aqui no meu lugar e eu... Nem pensar. Gente, esse foi mais um episódio do podcast dos Empreendedores Compulsivos. A gente está na primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos Compulsivos. E a gente se vê em breve ou no próximo episódio. Luiz, valeu. Valeu, até a próxima. Obrigado, Rick. Obrigado, prazer enorme. Hasta la vista. Tchau.